Amém. Deus é bom, poderoso e fiel, grandioso é o nome santo de Jesus. Estamos em mais um culto de cura e de libertação nessa quinta-feira, glorificando o nome santo do Senhor pela presença do Espírito Santo na casa. Aleluia. Glorificamos a Deus porque em tudo Ele tem cuidado de nós. Em tudo Ele tem mostrado a sua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, os teus sinais e os teus favores. Estão sempre ativos em nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus me dera uma palavra nesse culto. Eu quero, em nome de Jesus, repartir, expressar da parte do Senhor o que Ele tem a falar em meu e teu coração nessa noite. Amém? Amém. Livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. Vamos falar hoje sobre a armadura de Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus. Eu repito, em nome de Jesus. Pega um exemplar bíblico. Em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Deus há de falar contigo em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo o tempo, com todo o coração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Irmãos, nós vivemos uma batalha espiritual. Verdade. Nós vivemos uma luta intensa. Meu Deus. Apóstolo Paulo, ele tenta enfatizar isso, ele tenta mostrar que existe sim um mundo espiritual, não visto, não tangível, não palpável, mas real. O mundo espiritual que muitos podem entender que possa ser um conto de fada. O ateísmo acredita em não existir. A ciência não tem como provar. Mas a fé nos constitui a crença em saber que existe sim, por todos os sinais mostrados e pelo poder visto da palavra de Deus, que esse mundo espiritual é uma batalha constante, uma guerra constante entre o bem e o mal. Nós glorificamos a Deus, porque nesse pesar de guerra, nesse tempo espiritual de guerra, nessa batalha constante de guerra, nós temos quem tome essa batalha nas mãos, nós temos quem toma essa luta nas mãos, nós temos quem vai à frente nessa guerra ao nosso favor. Glorificamos a Deus, porque o Senhor tem mostrado em tantos sinais, em tantas situações, que algo está para acontecer sobre a face da terra. Verdade. Nós vemos catástrofes, vemos todo tipo de caos, nós vemos epidemias, doenças, nós vemos tudo o que os nossos olhos podem entender de malignidade que está acontecendo sobre a face da terra. O versículo de número 10 nos dá o início da leitura de uma forma extremamente clara. Ele nos ensina para nós, irmãos, se fortalecermos no Senhor e na força
do seu poder. Aleluia. Irmãos, entenda, Tem misericórdia de nós, Senhor. todo ser humano existe uma pendência e um fraco. Todo ser humano existe uma pendência em algum setor, uma fraqueza em algum setor. A Bíblia nos ensina que quando nós éramos do mundo, nós vivíamos segundo o conselho dos principados, o auxílio dos principados desse século, das trevas desse século. Em próprio Efésios, no capítulo 2, no livro de Efésios, ao qual estamos lendo, no capítulo 2, mostra o quão é importante nós se revestirmos da fortaleza do Senhor e da força do seu poder. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 2, perdão. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eita. Entenda uma coisa. Nós temos alguns inimigos. Nós temos, para ser sério, para ser exato, nós temos 3 grandes inimigos. Muitos intitulam Satanás como o nosso maior inimigo, e não está errado. Mas nós temos 2 inimigos que Cristo nos auxilia através de Paulo a se proteger deles, a entender qual é a astuta cilada deles também para nossas vidas. O primeiro inimigo é Satanás, é o diabo, o pai da mentira, o acusador, aquele que veio matar, roubar e destruir, aquele que não tem compaixão, não tem misericórdia, aquele que o dom, a intenção é simplesmente te levar à ruína, é ver o teu mal, aquele que não tem pressa, ele 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, ele está constantemente, a todo tempo, procurando brechas para tentar te derrubar. Meu Deus. O nosso maior inimigo é sim o diabo, mas temos também a nossa carne como nosso inimigo. Meu Deus. Nós temos também a influência e os desejos da nossa carne, que luta contra o nosso espírito. Verdade. No livro de Gálatas, fala muito sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Nós entendemos que a nossa carne, ela almeja pelos prazeres desse mundo. Meu Deus. Ela almeja pelos prazeres que induzem nossas vidas ao pecado, à iniquidade. E se nós deixarmos fortalecer, se deixarmos crescer essa ação carnal, perdemos a nossa comunhão para com Deus. É verdade. Perdemos a nossa intimidade para com Deus. O pecado é a única coisa, é o instinto em falar, o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. E a carne, ela nos induz ao pecado. O nosso terceiro grande inimigo, o nosso terceiro maligno inimigo, aos olhos de muitos podem dizer que não, mas é o mundo. Meu Deus. Satanás, nossa carne e o mundo, 3 grandes inimigos. Pastor, como assim o mundo? O mundo, ele ostenta tudo o que nós queremos. Meu Deus. O mundo, ele mostra tudo o que nós queremos almejar, conquistar, evoluir, ter. A nossa carne grita pelo desejo de ter, e o diabo tenta manipular. O diabo tenta enfatizar, tenta crescer esse sentimento em nossos corações. Meu Deus. É por isso que Deus está falando: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Pastor, como eu vivo isso? O que representa isso que eu faço? Nós temos sim que ter uma vida de intimidade com Deus. É verdade. Nós temos sim que lutar contra os desejos. Nós temos sim que vencer essa situação através da oração. Nós temos sim que se isolar de tudo o que nos induz ao pecado do velho homem, ao pecado da velha criatura, ao pecado daquela que nos induziu por muitos tempos a andarmos conforme os conselhos de demônios sobre a face da terra. Eita Deus, é verdade. Nós sabemos que as fraquezas são diversas. Alguns têm fraqueza pela prostituição, alguns têm fraqueza pelos roubos, alguns têm fraqueza pelos vícios, outros têm fraqueza pela mentira, Meu Deus. outros têm fraqueza em falar mal do outro, do próximo. Sabemos que cada um tem as suas fraquezas, cada um tem as suas debilidades, e o diabo, ele estuda. Meu Deus. Lá em 1 Pedro, ele nos ensina
que o nosso adversário, ele está ao redor, mas no início do versículo ele nos ensina a vigiar e orar. Aleluia. O fortalecimento expresso nesse primeiro versículo de Efésios 6:10 é justamente o ato de andar em vigilância, o tempo todo em vigilância, o tempo todo em oração, o tempo todo na presença do Senhor, o tempo todo orando em súplicas. Se pegarmos o versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com todo o coração, e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos nós, por todos os santos. Entenda, a oração é a nossa maior arma para vencer. A oração é a nossa maior graça para vencer. É Deus que tem cuidado, é Deus que tem zelado, é Deus que tem mostrado. Aleluia, meu Deus. Não adianta um homem ter vida de oração se não for prudente. Não adianta um homem ter vida de oração se ele não for vigilante, sóbrio, sensato. Glória a Deus. O diabo, ele tenta mostrar o não tem nada não, o que todo mundo está fazendo. Não, ninguém vai te julgar porque é comum. O diabo, ele tenta mostrar que tudo pode ser feito, que não gera nada, nenhuma consequência. E geralmente, os homens que caem nessa situação são os homens que não estão revestidos com a armadura de Deus, que não estão revestidos contra com a armadura de Deus, contra as ciladas do diabo. Glória a Deus. Olha o versículo 11: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. É verdade. Quantas ciladas estão sendo expressas? Papai. Quantas ciladas estão, quantos convites estão, quantas armadilhas estão sendo feitas? Pessoas que estão tentando ganhar a vida passando os outros para trás. Não, ele perdeu, você ganhou, o problema dele. Nós estamos aqui tomando lucro. Não leva o suborno à parte, leva o teu por fora. Não, fuma aqui, não tem nada não. Que isso, rapaz, todo mundo fuma, isso faz mal não, vai te relaxar. Não vem cada um pequinha da maconha. Você é um cara, é o meu brother, é meu amigo. Toma aqui um copo de cerveja. Quantas ciladas estão sendo expressas por aí? Quantas coisas o diabo tem forjado para mostrar que os seus prazeres não há de haver consequências, que a sua carne ela tem que ser priorizadas. Quantas prostituições e imoralidades estão acontecendo nos dias atuais. É verdade, Senhor. Nós vemos que os meios de comunicação, através da internet em nosso país e no mundo, são portas abertas para laços da imoralidade sexual, para laços e ciladas da lascívia, para laços e ciladas armadilhas, para adultério, para fornicação. Quantas mulheres e quantos homens cegos não entendem que isso não é só um prazer carnal, mas isso é pecado contra Deus. Eita, meu Deus. No livro de 2 Coríntios, louvado seja Deus, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Repara que o diabo ele tem cegado o Deus deste século, o atuante das trevas deste século, o diabo. Ele tem cegado o entendimento, ele tem cegado o entendimento daqueles que não têm vida com Deus, daqueles que não têm incredulidade, não tem nada não. Meu Deus. Não, que Deus não tem nada não, todo mundo faz, pode fazer. Situações adversas que estão destruindo o homem, estão destruindo a verdade de Deus com o homem, o que Deus projetou para o homem. Jesus. Cegando o entendimento a ponto de ser certo o que é errado, Meu Deus. a ser certo o que todo mundo está fazendo, o que é reprovado por Deus. Pelo contrário, estão lutando para conquistar
o que é errado. Os valores se inverteram. Meu Deus. Hoje as pessoas estão vivendo aleatoriamente. Não, eu não preciso de casar, eu vou ficar. Se der certo, Meu Deus. ciladas, cegueira espiritual. Se der certo, a gente convive. Se não der certo, separa. Mas vamos ficando. Meu Deus. Sabe, instruções que no passado tinham valores. Instruções básicas, simples, que eram comuns aos nossos bisavós, aos nossos avós. Como bença mãe, bença pai. Como agradecer em volta da mesa de mão dada pelo alimento. Como orar ao amanhecer, agradecendo por mais um dia. Ou orar agradecendo por um dia que se passou, pela noite que se veio, pedindo que Deus guarde. Quantas coisas os homens perderam-se pelo tempo. Jesus. O mundo, a evolução, a tecnologia, a crescência do imediatismo está dominando, secando, cauterizando corações sobre bons valores. Mas nós entendemos que em uma guerra espiritual, a pior loucura, o pior erro, a pior falha é o homem lutar contra quem não sabe. É o homem desperdiçar as suas forças, a sua energia contra o inimigo que você não conhece. Como assim, pastor? Jesus Cristo, em todo o seu ministério, falou muito mais sobre o diabo e sobre o inferno do que sobre ele e sobre os céus. Ele queria nos mostrar a veracidade, a verdade de que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. E que muitos que estão achando que não vão se corromper, achando que tem força própria, achando que tem o autodomínio, o controle da sua vida, estão sendo enganados pelo diabo. Jesus. Meu Deus. Em uma batalha, em uma guerra, em uma ação militar, há momentos de ataque, há momentos de recuar. Existe estratégia para todos os lados. Os comandantes não enviam tudo o que tem de armamento, de soldados, de equipamentos, vai de uma vez, ganha terra, perdeu, ganhou. Não é assim. O inimigo ele é inteligente. Ele tem mudado, ele tem enganado. E a sua principal arma é a mentira. A Bíblia nos ensina no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Nunca houve o prazer em viver e praticar a verdade. Ele sim tem prazer em fazer o que é mentira, engano. E ele tem enganado a vida de muitos. Ele tem manipulado a vida de muitos. Porque muitos não querem entender qual é o poderio. Alguns que entendem superestimam o diabo. E existem alguns erros, algumas lições a aprender com isso. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos ensina que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nos céus, na terra e até embaixo da terra. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, todos dobram-se joelhos. Ele tem o comando nas mãos. Mas não quer dizer que o diabo não tenha poder. Meu Deus. É por isso que ele nos ensina a viver com sobriedade, com vigilância. É por isso que ele nos ensina a se cuidar. É por isso que ele nos ensina a andar com sensatez. Aleluia. Conheça o inimigo. Entenda o que ele pratica, entenda o que ele faz. Ele está ao redor, estudando, analisando, te conhecendo. No momento estratégico, no momento da cilada armada, no momento da armadilha feita, ele lhe conta uma mentira, ele lhe conta, sabe, uma ação que satisfaça o seu ego, a sua carne, o seu orgulho. E quantas pessoas estão para satisfazer os seus próprios bens, o seu próprio inimigo, estão abraçando as ciladas do diabo sem entender que é uma armadilha. Meu Deus. Oh Deus. Nós também temos que entender que ele tem poder, mas não podemos dar esse poder a ele. O inimigo ele é superestimado, ele só tem poder se você der esse poder. Meu
se você der legalidade, se você der brecha, espaço na sua vida para ele operar. É por isso que a Bíblia nos ensina na leitura: revestivos de toda a armadura de Deus. No diabo não existe armadura para te oferecer. No diabo não existe nenhum tipo de fortalecimento a te oferecer. O diabo não existe nenhum tipo de coisa boa a te oferecer, ele te engana. Mas Deus está falando, Ele está preocupado com você se revestir da armadura de se proteger. Por quê, pastor? Porque, olha só, ele começa mostrando que ele manipula os pensamentos e sentimentos. Meu Deus. O nosso coração é tolo, pobre, enganoso. É verdade. O diabo entende e conhece. Então o que ele começa a expor? Que o inimigo não é ele. Ele começa a expressar que o inimigo é o teu pai, o inimigo é tua mãe, que o inimigo é teu vizinho, que o inimigo é teu filho, o inimigo é teu patrão, que o inimigo é teu amigo. O inimigo, ele começa a formular que existem outros inimigos e que ele não é seu inimigo. E que não existe esse negócio de mundo espiritual, não existe esse negócio de diabo, de mal, de maldade. Não. O que ele mais manipula e expressa sobre a face da terra é que o homem é o seu inimigo, é que a mulher é a sua inimiga. E a Bíblia nos ensina, no versículo 12, que nos ensina: porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta não é contra o nosso semelhante. A nossa luta não é contra aqueles que, por mais que você vê com más ações, com más atitudes, a nossa luta não é contra ele. Ele está sendo um fantoche na mão do inimigo. O diabo está manipulando ele para que ele haja dessas formas, com más obras. É verdade. Com obras reprovadas por Deus. E nós, se não tivermos o entendimento que a nossa luta não é contra ele, não é contra ela, caímos mais uma cilada do diabo. É por isso que Jesus nos ensina a ter um bom coração. Obrigado. Obras que são expressas na luz. Amém. Obras mostradas a todos, mostradas a claro. As nossas obras, elas não têm que ser guardadas embaixo de 7 sábios. As nossas obras têm que ser expressas como em um alto monte para que todos vejam a luz do dia. Porque as nossas obras são feitas e aprovadas por Deus. O nosso subconsciente, a nossa mente está sendo aprovada por Deus. As nossas obras, os nossos feitos estão sendo aprovados por Deus. É por isso que as pessoas às vezes não entendem o quão difícil é amar o seu inimigo. O quão difícil é amar aquele que te persegue. O quão difícil é amar aquele que te calunia. O quão difícil é amar aquele que mente contra você. Quando nós não pensamos e não entendemos esse versículo, a parte A desse versículo, dizendo que nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. Nós tendemos a cair. Nós tendemos a não querer perdoar. Nós tendemos, a pessoa fala mal, você fala mal. A pessoa quer te afligir, você vai afligir. A pessoa quer te bater, você vai bater. Muda a história. E Jesus nos ensina na contramão da história. Que galardão tem aquele que ama aquele que é amado pela pessoa. Eu amo a pessoa, ela me ama. Que galardão existe? Jesus está dizendo: galardão há para aquele que ama. Não o que ama você, mas o que odeia você, o que persegue você, o que fala mal de você, o que blasfema contra você. Existe galardão quando andamos na contramão do que o mundo acha que é certo. Muitos podem expressar: o homem é ruim, merece isso, merece aquilo, a mulher é ruim, merece isso, merece aquilo. E nós entendemos que esse é o nosso mundo racional, o nosso mundo material, o nosso mundo palpável, o nosso mundo que a ciência prova, o nosso mundo que nós possamos sentir com as mãos. É verdade. Mas no mundo espiritual sabemos que a história é diferente. Que nós temos que combater não é o ser humano, que nós temos que lutar não é contra o ser humano, mas nós temos que lutar contra o próprio diabo. E entenda, o diabo é organizado. Olha só, a partir do versículo 12: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra
príncipe das trevas deste século, Olha aí. contra hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Meu Deus. Para começar, existe uma organização do inferno contra a tua vida. Meu Deus. Existe uma organização do diabo contra a tua vida. É verdade. A luta espiritual é real. O maior prêmio que o diabo quer é a tua alma. Meu Deus. E ele luta, ele escaloneia, ele dá ordem. Meu Deus. Existe uma hierarquia. Demônios estão constantemente te estudando e te atacando. E se encontrar legalidade, ele vai entrar e vai destruir tua vida. É verdade. E entenda, Oh, a principal ação, a principal obra do diabo, a principal luta do diabo é nos lugares celestiais. Aonde houver alguém pregando a palavra de Deus, ali também existem ações malignas contra. meu Deus. É forte. Ali existem ações malignas contra. Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós vemos as pessoas que estão visitando a igreja, sentam para ouvir a palavra, nos louvores estão alegres, nos louvores estão atentos, nos louvores estão participativos, mas quando começa a pregar a palavra que liberta, começa a pregar a palavra que salva, começa a pregar a palavra que transforma a vida do homem, Olha aí. começa a pregar a palavra que salva a vida do homem, o sono bate, a distração vem, a sede acontece, a vontade de ir no banheiro acontece, barulhos, ruídos, distrações. Existe uma luta espiritual, e a principal ação não é só no mundo, é aonde há quem pregue a palavra, nos lugares celestiais. Deus fiel. Oh, Quantas dificuldades temos para evangelizar nas ruas? é verdade. Quantas dificuldades temos para pregar nas praças? Verdade. Quantas dificuldades temos para anunciar o evangelho? Desse jeito. Se nós não entendemos o que o inimigo prepara contra as nossas vidas, nós sucumbimos. Meu Deus. É por isso que Deus está falando: revestimos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Abraça-nos, Senhor. Eu ouvi um testemunho num vídeo que casa muito bem com o que está me expressando. Eita Deus. Um pastor de uma igreja simples, Olha aí. um pastor de uma igreja pequena, Oh Deus. Eita. por muitos anos pregou, Fala, Jesus. por muitos anos pregou para um pequeno grupo de pessoas. Glória a Deus. E quando ele pregava com audácia. Ele falava que o Deus que servimos é todo poderoso. Em uma das pregações, uma mulher entra na igreja e fala: o seu Deus é todo poderoso. Ele fala: o meu Deus é todo poderoso. Aleluia. Ela falou assim: pois bem, eu quero ver se isso é verdade. Em minha casa, minha filha está terrivelmente endemoniada. Demônios estão atacando ela. Meu Deus. Demônios estão atuando contra a vida dela. E ninguém consegue libertá-la. Se o teu Deus é todo poderoso, vá lá. Diz que aquele pastor balançou as pernas. O medo afligiu, o frio subiu em sua espinha. Eu falei assim: e agora, Senhor? E se eu for lá e passo vergonha? Oh, Jesus. E se eu for lá e não consigo? Mesmo assim, para não passar vergonha, ele foi. Juntou os poucos obreiros que tinham e foi até a casa da mulher. Quando ele vai entrar na casa da mulher, antes de proferir a primeira palavra, antes de levar a autoridade, o nome, antes de expressar alguma coisa, a filha dela de nome endemoniado, ele dá um tapa na cara e ele cai no chão. Meu Deus. Ele já levanta desnorteado, enfraquecido, a sua fé abala. E os obreiros tentaram apoiar, e eles oraram por horas e nada, não conseguiram expulsar os demônios. Meu Deus. Ele se entristeceu, ele se envergonhou, ele falou para si: agora eu desisto, Meu Deus. eu vou para casa, volto amanhã. Ela aceitou, eles voltaram no outro dia, e oraram e nada. Meu Deus. E passou uma semana orando, 7 dias em cima daquela menina tentando expulsar os demônios e não conseguiram.
criança atribulada, atormentada, vivendo uma vida desgraçada, na mão de demônios, não conseguia expelir, não conseguia expulsar os demônios. No fim do 7º dia, tentando, ele olha para aquela senhora e pede desculpas. Ele sai desmotivado, a sua fé abalada. Ele fala: agora eu vou parar, agora eu entrego esse negócio de pastoreio, vou fechar a igreja. Eu prego uma coisa que eu não consigo viver, eu prego uma coisa que eu não consigo praticar, eu não tenho autoridade e poder, a presença de Deus não está na minha vida. Olha, a prova exata, grandiosa, forte foi essa. Vou desistir. E vai para tua casa triste, emborrecido. Meu Deus. Mas pela madrugada Deus fala com ele nos sonhos. Aleluia. Pela madrugada Deus mostra para ele, sabe o que lhe falta para expulsar aqueles demônios, para libertar aquela criança. Não é você ir mostrar o poder, mas é você recuar nessa batalha e se fortalecer em mim na força do meu poder. Aleluia, meu Deus. Para que você tenha munição, armamento espiritual para combater essa batalha. Deus, fiel. Aquele homem ligou para a mulher, para a mãe, e expressou que estava orando, se revestindo e que voltaria lá quando Deus permitisse. Glória a Deus. Ele entrou em campanha e por 40 dias orou. Ele jejuava 2, 3 vezes por semana. Ele botou o rosto em pó. Ele e os obreiros se levantaram na igreja com o propósito de levar a libertação àquela criança. E eles consagraram a sua vida. Eles oraram de uma forma intensa. E no término dos 40 dias, aprove que o Espírito de Deus encheu a vida de todos eles. Deus, fiel. Aquela pequena igreja com poucos obreiros, poucos membros. O pastor tinha decidido desistir do caminho, desistir da obra, desistir da igreja, do ministério. Ele estava morrendo na fé. E Deus falou para ele: revista-se em mim, revista na força do meu poder. Glória a Deus. Quando termina aquela consagração, aquela jejum, aquele revestimento de 40 dias, o Espírito de Deus enchia eles de uma forma tal que há um batismo com fogo, há um batismo em línguas, há um batismo com poder, há um batismo de glória, há um batismo de virtude, há um batismo da presença de Deus fortalecendo a vida deles. Eles vão à casa daquela mulher novamente. Glória a Deus. Aleluia. E a expressão de uma só palavra fez aquela libertação acontecer. A ação poderosa do Espírito de Deus colocou um valente que estava destruindo a vida daquela criança por terra. Liberta foi aquela menina, salva foi aquela mulher, salva foi aquela menina, salva foi aquela casa. A glória do Senhor manifestou, as portas se abriram, a fama da libertação daquela criança correu em toda a pequena cidade. De repente todos passaram a querer conhecer aquele pastor. O pequeno ministério dele expandiu. As coisas aconteceram, o Espírito Santo de Deus bradou naquele lugar, aquela cidade cresceu, a igreja dele passou a ter mais de 1.500 membros. Olha aí, Jesus. Deus mudou o quadro, mudou uma história, mudou o cativeiro, e é Deus que está falando hoje. Revista-se da força do meu poder, porque o diabo está usando todo o arsenal que ele tem. Meu Deus, Jesus. Quando nós se revestimos da força, sabemos que revestidos enfrentamos dias bons e também enfrentamos dias maus. Verdade. O versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Entenda uma coisa: o ser humano tem uma grande falha. Toda vez que tem uma grande vitória, ele baixa a guarda. Meu Deus. Toda vez que ele tem uma grande conquista, ele baixa a guarda. Toda vez que Deus mostra um grande impossível acontecendo, ele se alegra tanto, ele festeja tanto, ele fica tão contente que ele acaba deixando a oração em segundo plano. Meu Deus. A mesma virtude, a mesma dedicação, a mesma perseverança que está buscando para se revestir para aquela batalha. Quando ele ganha a batalha, ele comemora tanto que ele deixa de estar no mesmo nível de oração. Meu Deus. É isso que Deus está falando aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos
dia mal, mas depois que ganhou, passou o dia mal, venceu o dia mal, passou as ciladas que a vida nos intenta. Permaneça firme. Glória a Deus. A armadura é para que nós possamos permanecer firmes, constantes. Obrigado. Porque se nós vencemos e baixarmos a guarda, Papai. o diabo ele não vai aposentar. É verdade. Ele não vai falar, perdi essa batalha, vou desistir desse cara não dá não. Pelo contrário, ele vai investir numa batalha muito maior, ele vai investir num ataque muito maior, ele vai juntar mais demônios, mais o seu poderio bélico, para tentar destruir a sua vida. Meu Deus. É por isso que Deus está falando, se revista de mim, Glória a Deus. se revista do que eu posso lhe dar, se revista da força do meu poder. Ele está preocupado não em você combater e ganhar, ele está preocupado em você permanecer firme, resistindo o diabo, Aleluia. resistindo à investida do diabo, Glória a Deus. resistindo ao ataque do diabo. Deus. Ele não está preocupado que você guerreie, batalhe e manuseie tudo que você tem e não se defenda, e não vigie, e não seja uma pessoa sensata, sóbria, madura espiritualmente. Aleluia. Não baixe a guarda. Glória a Deus. A você que está lutando, batalhando, está expressando, não baixe a guarda, esse dia mal vai passar, eu vou te dar vitória, mas não baixe a guarda, a batalha continua, a luta espiritual continua, o maior prêmio é a salvação. Deus Todo-Poderoso. Ele expressa aqui, estáis firmes, versículo 14, o firmes ele mostra, ele continua, no fim do versículo 13, ele fala para ficar firme. No começo do versículo 14, estáis, pois, firmes. O importante Aleluia. é manter o mesmo perfil estável em oração, perfil estável em busca, perfil estável em santidade, perfil estável em prática da palavra, perfil estável em santidade, perfil estável na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, em vida com o Senhor, em vida no altar, em vida de doutrina, de palavra, em vida na presença do Todo-Poderoso. Não fique oscilante, hoje estou bem, amanhã estou mal. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Meu Deus. Hoje eu canto, amanhã eu não canto. Hoje eu ouço hino de louvores ao Senhor, eu canto, me emociono e choro, mas amanhã eu estou ouvindo um sambinha. Meu Deus. Amanhã eu estou ouvindo uma música popular. Olha aí. Amanhã eu estou vendo um funk. Meu Deus. Não oscile com a sua vida. O diabo ele não veio para brincar. É O diabo ele não veio para brincar. verdade. Nós éramos manipulados e vivíamos conforme os principados e as potestades do reino desse mundo no passado. Somos nova criatura, lavados por água limpa, lavados pelo poder regenerador dessa palavra, lavados pelo Espírito de Deus. Glória a Ele Deus. está falando, mantenha-se firme e estável, Glória. tendo cingido o vosso ombro com a verdade. Aleluia. Obrigado. A preocupação é que você tenha lábios puros. A preocupação é que a tua consciência, os teus pensamentos sejam puros. Aleluia. A preocupação é que o teu coração tenha bons frutos. Que a verdade seja expressiva sobre os seus lábios, sobre a sua boca. Deus. Revestimos da couraça da justiça. Glória. Nada de injustiça, nada de inverdade, nada de erro, de engano. Seja uma pessoa justa. Tem que ser bom para mim e bom para você. Papai. Isso agrada ao Senhor. Deus ele ama a justiça. Deus ele ama a verdade, ele ama a caridade. Ele tem prazer no homem justo. Aleluia. Revista-se da couraça da justiça, para que o teu coração não seja alvo do diabo, para que o anseio da sua alma não seja as coisas deste mundo, para que a sua visão espiritual não barre nos tesouros dessa terra, para que o teu coração seja fundado na palavra, sabendo que o que o Senhor tem reservado e preparado, o peso da glória que o Senhor tem reservado para as nossas vidas é maior do que o mundo possa oferecer. Viva em justiça. É verdade, meu Pai. Os calçados, Oh, Deus. encalçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Glória. Pessoas que perdem o bom senso, pessoas que perdem a sobriedade, a sensatez e correm para fazer o mal, correm para praticar o mal,
correm para fazer o que é pecado, correm para praticar a iniquidade, Meu Deus. correm para viver a ira, correm para viver a mentira, correm para viver o que é o engano. É, papai. E Deus está falando, ponha nos seus pés a preparação do Evangelho da paz. Essa paz que sobressai o entendimento humano, essa paz que é só o Senhor que dá, essa paz que aonde você chega você é notado, essa paz que aonde você chega você representa a luz, aonde você chega o homem não entende e fala, esse é diferente, essa é diferente. Glória a Deus. Revista-se dessa glória, Meu Deus. tomando sobretudo o escudo da fé. Oh, glória. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera aguardando o que há de acontecer. Oh, glória. Sem fé é impossível agradar a Deus. É. Quantos heróis da fé nos mostram que obteram vitória e foram justificados pela fé? Deus. A fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que veio ao mundo, se fez carne, morreu na cruz do Calvário, por perdão dos nossos pecados, se apropriando dos nossos pecados, se apropriando das nossas iniquidades, nossas mazelas, as nossas dores, enfermidades, a nossa condenação. Se nós tivermos fé que Cristo é o Senhor e Salvador, o Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor, Glória a Deus. revista-se do escudo da fé. Aquele que vive e pratica a fé, o diabo não consegue derrubar. Aquele que vive e pratica a fé, o diabo não consegue parar. Glória a Deus. Quantas vezes as pessoas passam e falam, rapaz, vocês dois são perseverantes demais, Aleluia. vocês dois insistem demais. Eu nunca vi pessoas que estão passando anos a fio com a igreja vazia e continuam pregando. É porque nós temos fé que todas as palavras que estão sendo pregadas, que todas as orações que estão sendo feitas, que toda a intercessão que estamos clamando, que todo louvor e glorificação neste lugar, primeiro está sendo ouvida por Deus, está sendo recebida por Deus, e está tendo resposta de Deus. Oh, Deus fiel. A nossa fé continua ativa. E o diabo não pode parar um homem que está revestido com o escudo da fé, uma mulher que está revestida com o escudo da fé. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Olha só, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. De longe ele tenta te acertar. É. Você vive uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida santa. E Deus está falando, continua vigiando. Aleluia. Continua com sobriedade, sendo sensato. Continua no altar, continua estável. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Para que o escudo da fé te proteja de todos os lados. Para que todo dardo inflamado do maligno não encontre acesso, não encontre brecha, não encontre legalidade na sua vida. Aleluia, papai. É a fé em Cristo Jesus que derrota toda ação maligna. Oh, aleluia. Ele expressa também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glória. Aleluia. Salvação. Deus. Pessoas que vivem 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja. Meu Deus. Já pregaram o evangelho, já cantaram lá na frente, já evangelizaram, já aconselharam, já intercederam. Mas quando fala sobre salvação, às vezes no coração ainda acusa. Meu Deus. Às vezes ainda existe um pecado oculto. Às vezes ainda existe aquela mancha que precisa ser lavada no sangue do Cordeiro, aquele perdão que precisa ser liberado. É, Jesus. Ainda existe do velho homem alguma coisa que está em prática na sua vida atual. Pastor, mas existe isso? Existe. Meu Deus. Deus está falando para nós termos o revestimento do capacete da salvação. Glória a Deus. Cristo nos dá essa certeza. É Cristo que nos prometeu. É Ele que nos dá a verdade que liberta. Aleluia. Oh, Deus. Tenha em nome de Jesus a certeza por fé na graça do Senhor. Obrigado, meu papai. Não
favor do Senhor. Não merecemos essa graça, não merecemos esse favor, mas Ele insiste em nos amar, Ele insiste em se doar em nós, Ele insiste em investir esse amor em nós. Acredite na graça salvadora. Obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E tenha sobre a sua vida Amém, Jesus. a verdade da espada da palavra. Glória a Deus. A palavra é a nossa única arma de ataque. É verdade. Arma poderosa, fiel, verdadeira, eficaz, viva, Glória. penetrante, entra junto a medulas e ossos. É a palavra que penetra no íntimo do ser do homem Glória a e Deus. mostra as condutas, mostra a injustiça, mostra as más obras, converte os maus caminhos, transforma a vida do homem, liberta a vida do homem, salva a vida do homem. É pelo poder do ataque desta palavra, da espada da verdade, a espada do Espírito, Obrigado. que temos vitória. Aleluia. Oh, Deus. Revista-se da armadura de Deus. Amém, Jesus. Ore Glória a Deus. em todo o tempo. Orar em todo o tempo? Como assim, pastor? Em todo o tempo. Eu não preciso dobrar os joelhos para ter uma intimidade com o Senhor. De suma importância é dobrar o joelho e ter a sua intimidade, mas eu não preciso isso todas as vezes que eu for falar com o Senhor em oração, porque existem ocasiões que não dá, existem situações que não dá. Mas quantas vezes a dona de casa está lavando louça e conversando com o Senhor? Aleluia. Quantas vezes o marido está dirigindo e está conversando com o Senhor? É verdade. Quantas vezes a criança está na escola e está conversando com o Senhor? Aleluia, meu Deus. Ore em todo o tempo, em súplicas, em oração, em clamor, em verdade. Glória a Deus. Deus há de lhe conceder vitória. É Deus que nos dá revestimento dessa armadura. É Deus que nos dá revestimento do Teu Espírito Santo. É Deus que nos dá revestimento dessa palavra. É Deus que nos dá revestimento da Tua graça. É Deus que nos dá a condição para lutarmos essa batalha, combater esse bom combate e no final guardar a nossa carreira, guardar a nossa fé. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Amém, meu Deus. Deus tem vitória para você. Obrigado, Pai. E a nossa maior vitória é a eternidade ao lado de Cristo. Amém, Jesus. É a coroa de glória que Deus tem prometido. É a nova Jerusalém, são as ruas de ouro, de cristal. É o banquete, a ceia servida pelo nosso Salvador. Aleluia. É o corpo revestido da imortalidade, é o corpo revestido da incorruptibilidade. É a certeza de nos céus nunca mais passarmos por dor, por tristeza, por tribulação. Nunca mais nos céus encontrarmos novamente com a morte. É Deus que nos promete vida plena e abundante, vida eterna. Glória a Deus. O fim dessa batalha tem coroa. Eu creio. Continua carregando a sua cruz. Aleluia. Cristo está preocupado com você e hoje Ele te adverte: revista-se da fortaleza do Senhor, da força do seu poder, de toda a sua armadura. É Ele quem cuida, quem vela, quem te protege, é Ele quem te defende. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Eu creio. Volte a orar. Aleluia. Volte a buscar o Senhor com verdade e sinceridade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.